A sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, nós leremos a palavra do Senhor, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Você vai abrir em dois textos. Você vai abrir em 2 Timóteo capítulo 3. E você, por gentileza, abra também a sua Bíblia nos Salmos. Você vai abrir o Salmo 119 para mim, por gentileza. Quando a gente volta do acampamento, a gente volta animado. Nós vamos ler o Salmo 119 todinho hoje. Estou brincando, irmãos. Só vai ser um versículo. Um versículo que eu tenho certeza que vai falar profundamente no seu coração. Que a palavra de Deus é poderosa. Ela fala com a gente. E nós estamos no mês em que nós agradecemos a Deus pela obra que o Senhor operou na história do cristianismo, mais conhecido como a Reforma Protestante. Não vou falar sobre a Reforma. Por mais que eu sei que é de extrema importância, a igreja também já sabe, muitos conhecem a história da Reforma, mas eu não vou me ater às entrelinhas da Reforma e à história no decorrer da sua própria história. Mas a minha intenção nessa noite é falar sobre aquilo que para nós é inegociável. Aquilo que nós não podemos jamais esquecer, onde os nossos olhos devem se debruçar todos os dias, onde nosso coração precisa ser fortalecido a cada dia. E a Reforma Protestante é justamente essa luz que brilha, essa luz que vai emergindo das trevas, essa luz que não para de brilhar, essa luz que ninguém foi capaz de destruir. Palavra de Deus. A palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, onde você conhece toda a história da Reforma, e se você sabe muito bem, você vai lembrar comigo que esta história nos traz palavras-chave que nos recordam sobre as suas colunas, e a centralidade da mentalidade de homens e reformadores da igreja, onde eles estruturaram muito bem aquilo que a igreja precisa pensar. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glórias somente a Deus. A nossa igreja prioriza isso aí. Se você deseja viver outras coisas dentro desta igreja, talvez você não vai encontrar, porque a nossa prioridade é entender que nós vivemos somente pelas Escrituras, somente pela graça, somente pela fé, somente a Cristo Jesus, glórias somente a Deus. É isso que nós priorizamos, é isso que cantamos, é isso que vivemos, é isso que está aqui na palavra de Deus. Dentre muitas outras coisas que você vai encontrar aqui, essas são as colunas que norteiam o pensamento da igreja. E hoje eu gostaria que você entendesse comigo, querido, a prioridade de você viver pautado na palavra de Deus. De você entender que a igreja de Cristo está fundamentada nessa luz que dissipa as trevas da ignorância, onde muitos estavam rendidos à ignorância, onde muitos estavam rendidos aos seus dogmas e as direções de uma igreja que surgia, mas que agora, por meio de um homem, e é óbvio que esse homem não é santo, porque o único santo é Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém? Mas Deus usa pessoas, irmãos, e uma das coisas ruins às vezes da igreja é supervalorizar pessoas, em detrimento daquilo que nós precisamos apenas
supervalorizar e engrandecer, que é Jesus Cristo. Nosso objetivo não é falar de Lutero. Deus usou. Está na glória. Amém? Mas Deus usa você também para a glória do Senhor, amém? Que não foi para a glória, você está aqui ainda. Amém, gente? E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus usou um monte de homem, eu posso falar um tanto aqui para vocês. Deus usou um monte de mulher também, louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas eles estão lá na glória. E a gente não tem que valorizar homens, não. Falamos deles, lembramos deles, porque foram importantes para a história. Mas falamos de Jesus, que é o nosso Salvador. Falamos de Cristo, que é a centralidade da igreja e a prioridade da igreja. E Cristo nos deu a Bíblia. Deus nos deu a sua palavra para a gente viver, para a gente se debruçar nela e entender que essa luz dissipou as trevas da ignorância, onde somente alguns tinham poder para tê-la nas mãos. Somente os grandes abriam, folheavam, somente eles ditavam regras, leis. Clero e os leigos estavam lá, se submetendo a toda regra, toda lei, a todo dogma, a tudo aquilo que lhe era imposto. Mas quando um homem de Deus, santo justamente por ser separado pelo Senhor, como nós, vai ao encontro desta palavra e começa a entender que tem alguma coisa estranha aí, não está fazendo sentido o que está pregando com aquilo que ele está lendo. E os seus olhos caem em Romanos. E em Romanos nos diz que o justo viverá pela fé. E então esse homem começa a entender isso. E agora a sua mensagem no seu coração começa a pulsar de modo diferente. Diante de muitas lutas internas, do mover do Espírito Santo, esse homem começa a pregar o Evangelho e muitos outros começam a chegar na história do cristianismo, pregando o verdadeiro Evangelho, continuando a história, porque a palavra de Deus não pode parar. A palavra de Deus não pode encerrar. Você pode ler qualquer livro na sua vida, querido. Vai chegar um momento da sua história. Você vai pegar esse livro e vai engavetar ele. Você pode ler qualquer best-seller por aí. Em algum momento da sua vida você vai esquecer que esse livro existe. Você vai ler livros bonitos e interessantes. Você vai guardar. Vai ficar empoeirado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, jamais vai acabar. Jamais vai encerrar. A palavra de Deus jamais será esquecida. A palavra de Deus jamais será inutilizada. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, é transformadora, é libertadora. A palavra de Deus aviva a nossa alma, reconstrói o nosso coração e faz com que a gente saia das trevas da ignorância para viver na luz da clareza do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, você pode ler comigo, querido, por gentileza, o versículo 14, versículo 15, 16, 17. Vamos lá, vamos ler juntos, 2 Timóteo 3, 14 a 17, leamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vai para os Salmos. Salmo de número 119, versículo 105. É um salmo que você conhece até de cor. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Vamos lá? Leamos.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus amados irmãos, certa vez eu estava de férias com a minha família e em um momento da viagem, uma grande neblina tomou conta desse passeio. Estava andando, dirigindo, e numa região de Poços de Caldas, talvez os irmãos já conhecem por ali, uma região mineira, montanhosa, e chegamos bem cedo ali, porque iríamos sair bem cedo de casa, sentido a Belo Horizonte, e enquanto chegamos em Poços de Caldas, uma neblina muito intensa, como eu nunca vi na vida. E chegamos ali, tentando ainda continuar dirigindo. Eu olhei para minha esposa e falei, não estou dando conta de enxergar nem um palmo nessa estrada. E olha que eu consigo enxergar, os mesmos usando óculos, viu gente? Mas eu sei que ainda dá para enxergar bastante. Mas quando eu digo que não dá para enxergar, é porque o negócio está feio mesmo ao meu lado. E eu tentando enxergar, tentando encarar um pouco da estrada, até que eu perdi até a linha que estava no meio do asfalto. Falei, é hora de parar. Não consigo nem prosseguir. Eu estava 20 por hora, bem devagar. Paramos um pouquinho, porque eu não conseguia enxergar o que estava à frente. Às vezes nós somos assim. A nossa visão acerca da vida e acerca de nós mesmos é tão pequena, é tão crua, é tão vazia, que nós não conseguimos enxergar o que está à frente. Às vezes nossos olhos estão tão embaçados que nós não conseguimos enxergar o brilho que está à frente, a luz que está à frente, o que está ao nosso redor, nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos às vezes dar um passo. E é justamente nessa direção que nós vamos entender que a palavra de Deus é aquilo que traz para nós clareza para o nosso coração. A palavra de Deus é o que nos dá brilho para a nossa alma e aquilo que nos faz enxergar à frente. De repente eu virei para minha esposa e falei, vou tentar de novo. Deixei mais um pouquinho. Voltei para a estrada e continuei. E fui ainda bem lentamente, até que aquela nuvem, aquela neblina tão intensa, ela começou a se dissipar. O que acontece com o meu coração? Alívio. Estava tenso, preocupado, mas eu posso agora respirar. A palavra de Deus é tão poderosa, que ela nos faz perceber que nós sem Jesus não somos nada. A palavra de Deus é tão tremenda que nos faz perceber que sem a salvação de Cristo, nós não somos ninguém. Nós estamos sem direção, nós estamos sem rumo sem Jesus e sem a palavra de Deus. Mas Ele nos dá vida, Ele nos dá esperança. Ele faz com que essa neblina tão densa, escura, ela se dissipa e eu posso enxergar novamente aquilo que está à frente. Meu querido irmão, eu quero dizer para você, querido, que às vezes nós estamos andando em trevas, mas a palavra do Senhor é poderosa para dissipar a nossa ignorância espiritual. A palavra de Deus é poderosa para tirar as trevas do nosso coração e da nossa vida. O texto que nós acabamos de ler no livro dos Salmos, que é o Salmo 119, versículo 105, que diz lá, vamos mais uma vez, talvez de cor, você consegue? Vamos juntos? Lâmpada para os meus é a tua e luz para os meus caminhos. Antes da reforma, queridos, muitos viviam na sombra da ignorância espiritual. Antes da reforma, muitos viviam na ignorância da vida. Não sabiam quem eram. Não sabiam a clareza do Evangelho. Não tinham acesso à palavra, não tinham intimidade com Deus, não tinham intimidade na palavra. Mas a palavra de Deus faz com que esta cegueira agora é retirada dos olhos e eles conseguem enxergar aquilo que está à frente, porque a palavra muda o nosso coração e a história da humanidade. A Bíblia,
estava trancada em idiomas. A Bíblia era inacessível. A Bíblia era apenas para alguns. Mas agora a Bíblia faz com que este povo consiga enxergar a clareza do Evangelho de Jesus e faz este povo entender que o justo viverá pela sua fé. A igreja vive pela fé. O povo de Deus vive pela fé. O povo de Deus vive não pela ignorância da vida, mas vivemos por aquilo que Deus pensa de nós, faz em nós, age em nós e através de nós. Mas a ignorância espiritual, ela não é apenas coisas do passado. Porque também há muitas pessoas entre nós que ainda vivem na ignorância espiritual. Porque não tiveram encontro com esta palavra. Não tiveram intimidade com esta palavra. Hoje muitos ainda vivem como se não tivessem acesso à Bíblia. Como se não tivessem acesso a este relacionamento vivo com Deus. Vivem ainda na negligência. Vivem ainda na escuridão, nas trevas, numa vida de perdição. Mas o que a reforma vai nos ensinar, queridos, é que nós precisamos ser não apenas despenseiros desta palavra, mas nós precisamos ser multiplicadores desta palavra. A reforma vai nos ensinar, queridos, que somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, mas essa palavra não é apenas para mim. Esta palavra não pode estar apenas para o meu conhecimento, para o meu bel prazer, mas essa palavra agora é para que Jesus seja anunciado, para que vidas sejam transformadas, para que o Evangelho de Jesus seja proclamado a todos os povos. Quantas vezes nós buscamos respostas em vários lugares? Tem tantas pessoas por aí que estão buscando várias respostas em vários lugares. Talvez você que está aqui nessa noite, você busca a resposta em vários lugares. A gente perdida por aí, irmãos. A gente querendo se encontrar, sem entender. A gente querendo encontrar respostas na internet, respostas nas redes sociais. Tem gente querendo encontrar respostas em livros. Há pessoas que buscam você porque querem uma resposta. Nós somos seres humanos assim, estamos em busca de respostas para a nossa vida. Há pessoas que querem encontrar respostas nas redes sociais, nos conselhos, mas se esquecem da palavra de Deus, não vive na palavra de Deus, não se relaciona com Deus. E a pergunta que eu te faço neste momento agora é: como você tem vivido a sua vida com Jesus? Como você tem vivido a sua vida com Deus? Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Estamos finalizando mais um ano, meus irmãos. E talvez no início deste você disse: este ano eu vou ler toda a Bíblia. E talvez ainda você não conseguiu, querido, se debruçar de tal maneira na palavra, se desgastar de tal maneira na palavra, que você conhecesse mais de Deus do que de suas redes sociais. Conhecer mais de Deus do que a vida das pessoas e dos seguidores daqueles que você tem nas suas redes sociais. Talvez você não conhece tanto da Bíblia, porque você está se esquecendo dessa luz que brilha, dessa luz que ilumina, dessa luz que clareia, dessa luz que traz salvação ao perdido, que é a palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, não pode ser um livro dominical. A Bíblia precisa ser um livro devocional. A Bíblia não pode ser um livro de uma vez por semana. A palavra do Senhor precisa ser a nossa direção diária para a nossa vida. Você precisa voltar o seu coração para a palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés e luz, ou seja, eu estou andando, ou seja, eu estou caminhando, mas quem clareia os meus passos é quem, irmãos? A palavra. Se você não tiver a Bíblia no seu coração, se você não tiver a Bíblia na sua mente, você pode dar passos em falsos. Você pode até andar, mas você pode tropeçar. Você pode dar passos, mas você vai errar. Você pode até andar, queridos, mas pode ser que há um problema na sua frente que você não consiga resolver. É por isso que a Bíblia é aquilo que norteia a nossa vida. A Bíblia direciona o nosso coração. A Bíblia conduz a nossa história.
E é por isso que, em segundo lugar, eu gostaria que você entendesse comigo nessa noite, é que a Bíblia, as Escrituras, é a luz que guia e transforma a nossa vida diária. Quando você olha para a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, quando acabamos de ler, Paulo está escrevendo esse texto aqui para Timóteo. Ó Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, preste atenção. Tem uma coisa que você não pode esquecer. Permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Meu irmão, talvez você é crente de muitos anos. Deixa eu te falar uma coisa. Não se esqueça quem lhe apresentou a palavra de Deus. Talvez quem apresentou para você a palavra de Deus foi seu pai, foi sua mãe. Talvez quem te apresentou a palavra de Deus foi o próprio Deus te norteando, te conduzindo, te levando para uma igreja. Eu já ouvi testemunhos aqui da igreja com pessoas assim. De gente que me disse, pastor, eu estava passando por uma igreja, eu ouvi uma música, acabei entrando, e ali a minha vida mudou, e eu comecei a frequentar o Evangelho, e eu comecei a frequentar aquela igreja, participei, e a minha vida foi sendo transformada. Eu fui alguém que conhecia o Evangelho desde cedo, queridos. Mas como ouvimos no nosso acampamento, não significa que você ouviu o Evangelho desde cedo, não significa que você é verdadeiramente um crente salvo em Cristo Jesus. Talvez você ainda não teve encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você ouviu a palavra desde cedo, mas talvez você ainda não conhece o seu Deus verdadeiramente. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, não esqueça quem é o seu Deus e quem lhe apresentou o Evangelho. Paulo diz para Timóteo, olha Timóteo, preste atenção, não se esqueça da sua avó, não se esqueça da sua mãe, eles e elas te apresentaram este Evangelho. Elas te nortearam para esta palavra, elas te levaram para esta palavra. Então, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, nessa noite, que a palavra de Deus, as sagradas escrituras, é a luz que guia e nos transforma todos os dias. Toda a escritura é inspirada por Deus. Inspiração é aquilo que foi dado aos homens santos. Inspiração é aquilo que foi entregue aos homens de Deus. Quando você inspira, você traz para si a vida. Esses homens não receberam por eles mesmos a palavra. A palavra foi lhes dada. E eles escreveram aquilo que Deus havia norteado a eles. Toda a escritura foi inspirada por Deus. E esta escritura, ela é útil, sabe para quê, queridos? Diz a Bíblia. Coloque no telão para nós, meninos, por gentileza. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é útil, sabe para quê? Versículo 16, vamos ler juntos a palavra do Senhor, leamos. Toda a escritura e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus transforma, liberta, restaura, traz vida. A palavra de Deus alinha o nosso pensamento àquilo que Ele quer. A palavra de Deus direciona o nosso coração à vontade do Senhor, ao querer do Senhor, à vontade de Deus, aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Não é, Deus, faça aquilo que eu quero, por favor, Senhor. Responda a minha oração. Deus pode até responder a sua oração. Mas diga, Senhor, seja feito a tua vontade. Deus, que o meu pensamento seja o teu pensamento. Senhor, que aquilo que vier em minha memória, em meu coração, seja aquilo que esteja no teu coração. E que a tua palavra testifique isso em minha alma todos os dias. A palavra do Senhor, queridos, nos guia. A palavra do Senhor nos restaura. A palavra do Senhor nos transforma. A palavra de Deus nos liberta. É palavra que traz a nós consciência da verdade. Esta palavra nos tira do cativeiro, queridos. Esta palavra nos liberta da escravidão e nos faz andar
na luz que brilha eternamente. Essa palavra diz para nós que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela é inspirada por Deus. E a sua utilidade para nós é para nos ensinar. Quem tem filho pequeno aí, por gentileza, levante sua mão. Você sabe como é difícil cuidar das crianças pequenas, né? Você sabe como é difícil ensinar as crianças. Você sabe como é difícil a gente chamar os nossos filhos e direcioná-los para os caminhos certos. Não é fácil. Porque você mostra e ele erra. E você mostra e ele faz o errado de novo. Você vira para o menino pequeno e diz assim, não põe a mão nessa tomada, menino. O que ele vai fazer? Ele vai pôr de novo. E ele vai pôr de novo. E ele vai desafiar você. E vai colocar o dedo na tomada de novo. E ele vai desobedecer. E vai testar você. E vai tirar a sua paciência. Até você brigar com o menino e botar ele de castigo. A Bíblia faz o que com a gente? A Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim, vem cá, deixa eu te ensinar como você deve viver. E Deus vai nos ensinando a nossa história e como nós devemos viver a nossa vida. Você precisa da palavra, querido, sabe para quê? Ele vai te ensinar, Deus vai te ensinar, Deus vai mover a nossa história, a sua vida, a minha vida e dizer, este é o caminho correto. E mesmo assim a gente vai errar, sabe por quê? Porque a gente é pecador, queridos. Nós somos pecadores. Nós somos totalmente depravados, diz a palavra do Senhor. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há um justo sequer, diz a Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Romanos capítulo 3 também nos ensina e fala quem nós somos. Nós somos pecadores. Nós somos fracos. Nós precisamos de Deus. Nós vamos errar. E sabe o que a Bíblia vai dizer? E sabe o que ela vai fazer? Diz o próprio versículo 16. Ela é útil para nos ensinar. Ela é útil para nos repreender. Você está no caminho errado. Muda de vida. Está pensando do jeito errado. Está fazendo do jeito errado. Está andando no caminho errado. E a Bíblia vai nortear o nosso pensamento. A Bíblia vai conduzir a nossa mente. Ela vai dizer, não é o caminho certo. Muda de vida. Muda a sua disposição. Mude o seu coração. Trabalha dentro de você. Preste atenção. Este não é o melhor caminho. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos... Achei que vocês iam acertar. Nós vamos errar de novo. Nós vamos errar de novo. Nós vamos errar de novo. Porque nós somos pecadores. E a Bíblia vai fazer o que com a gente, irmãos? Versículo 16. Ela é útil para nos ensinar. Ela é útil para nos repreender. E ela é útil para corrigir. Ela te corrige. Deus nos corrige. Se você tem filho pequeno, você diz, não faz isso. Ele vai lá e faz. E aí você diz assim, se você fizer... eu vou te colocar de castigo. E aí ele vai lá e faz. E aí se você é um pai que entende a necessidade de educar o seu filho, você vai colocá-lo na correção. Porque é assim que Deus faz com a gente. A palavra de Deus nos corrige. Ela molda a nossa história para que nós possamos entender aquilo que Ele quer fazer dentro de nós. Você nessa noite precisa entender, queridos, que não é o que você quer, mas é aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer fazer no nosso coração e na nossa história. Não é o seu plano, mas é o plano de Deus. Não é a minha vontade, porque a minha vontade é totalmente depravada. A sua vontade é totalmente errada, como a minha também. A nossa mente é uma mente humana, carnal. Se você for olhar no profundo do seu coração, nós não queremos a santidade de Deus. Nós fugimos da santidade de Deus. Nós queremos o errado. Nós queremos fazer aquilo que não presta. É por isso que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade, soberania, milagre, Ele olhou para a gente e disse, vem cá, filho.
Eu vou morrer na cruz por você, porque você por você mesmo não é capaz de ter um encontro comigo. Eu preciso fazer algo porque você não é capaz. Você tem uma culpa tão latente que você não é capaz de ser salvo e plenamente salvo por você mesmo. É por isso que eu morri na cruz por você. Ele nos corrige. Ele nos mostra o caminho certo. Sabe para quê? Diz o versículo 17, vamos ler juntos? Ou melhor, final do versículo 16. Para a educação na justiça. Você precisa andar na verdade. Você precisa andar na palavra de Deus. Porque em terceiro lugar, a palavra de Deus não são apenas páginas escritas, mas é a vida de Jesus, a vida de Deus em nós. É o plano de Deus em nós. Eu estava errado no meu caminho. Você estava errado no seu caminho. Mas Ele te fez voltar e corrigir a sua rota. Porque este caminho estava errado, queridos. Nós estávamos nas trevas e perdidos. Mas quando nós fizemos uma conversão, não por nós mesmos, pela obra exclusiva do Espírito Santo, nós fomos lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. E agora nós somos uma nova criatura. E agora em Cristo Jesus, e pela instrumentalidade da sua palavra, nós somos educados na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é o Evangelho, a verdade é a palavra. Você precisa ter encontros com Deus todos os dias, queridos. Não ponha o seu joelho no chão só quando você precisa dele. Coloque o seu joelho no chão todos os dias, meu irmão, em dependência do Senhor. Não faça uma promessa de qualquer jeito para Deus quando a coisa aperta na sua casa. Você precisa ter intimidade verdadeira com Deus. Você precisa ter um encontro com o seu Deus. Você precisa reconhecê-lo, quem Ele é e o que Ele pode fazer em você e através de você. Quando nós olhamos para Atos, no capítulo 17, quando a gente lê o versículo 11, existe um povo aqui, quando Paulo está na Bereia, diz o versículo 10 e 11, Atos capítulo 17, verso 10 e 11, vamos ler juntos comigo? Vamos lá, irmãos, leamos. E logo, os irmãos vieram a Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Não deixa ninguém te enganar, queridos. Não ouça mentiras que são pregadas por aí. Você precisa testificar o que de fato você está ouvindo e sendo alimentado diariamente. Este povo, diz a Bíblia, que eles examinavam as Escrituras todos os dias, e eles não examinavam de qualquer jeito. Diz a Bíblia que eles examinavam com avidez, intensidade, profundidade na palavra de Deus. Sabe para quê? Diz a Bíblia, para ver se as coisas eram de fato assim. Você e eu precisamos ter intimidade com Deus. Não deixe você ser levado pelos ventos de doutrinas. Não deixe ninguém te levar, queridos, pelos falsos profetas por aí. A palavra de Deus diz que ela é útil, sabe para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na verdade, na justiça, para um objetivo final. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Nós precisamos da Bíblia, queridos. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da intimidade. Nós precisamos da vida de Jesus. Nós precisamos buscar na palavra em tempos de ruínas. Nós precisamos buscar na palavra em tempos de bênçãos. Nós precisamos buscar na palavra em tempos de milagres. Nós precisamos buscar na palavra quando às vezes nós não estamos entendendo nada. Busquem na palavra. Volte os seus olhos para a Bíblia. Talvez tenha muito tempo, querido, que você não folheia a sua Bíblia. Que você não abre a sua Bíblia para ler com intensidade essa palavra. Pode ser que há muito tempo, queridos, você tem gasto mais o seu tempo e horas e horas e horas aqui do que aqui. Você precisa ter encontros com Deus, queridos. Você se lembra do que o Salmo 19 diz? Se lembra ou não? Está fraco. Porque este é o primeiro salmo que a gente leu hoje. Você deveria dizer assim, eu lembro. Porque esse foi o primeiro salmo que a gente leu hoje. A Bíblia vai nos dizer que Deus se revela, como disse o nosso presbítero nessa noite, de duas formas. A revelação natural. Deus se revelou por meio das coisas que foram criadas. Mas de forma especial, Ele se revelou por meio da sua palavra, que traz salvação para nós. E essa palavra nos diz a partir do versículo 7. Vamos ler juntos? Salmo de número 19, do verso 7, e nós leremos até o verso 10. Está aí, vamos ler. Leamos juntos a palavra do Senhor, vai aparecer aí no telão para nós. Leamos a lei, verso 7 até o verso 10. Leamos. A lei do Senhor é perfeita. E dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É assim o que esse salmista disse. É assim o que Deus pensa acerca da sua própria palavra. Mas a pergunta que eu lhe faço agora, é assim que realmente você crê, queridos? Ele finaliza dizendo, esta lei, esta palavra, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O dinheiro que você tem vai acabar. O ouro que você guarda nessa terra vai se encerrar. Diz a Bíblia que a traça vai comer tudo. É ferrugem, vai corroer tudo. Mas a palavra do Senhor, meu querido, eu quero dizer para você, ela vai permanecer eternamente, na minha vida e na sua vida. Aquilo que você acumula aqui vai se perder. Aquilo que eu e você acumulamos aqui vai acabar tudo. O dinheiro que você deixa para os seus filhos, quando eles morrerem, se você às vezes não criou eles direitinho, eles vão brigar por cada centavo. Mas se você educou direitinho, vai ser tudo certo. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que nada do que você é capaz de guardar aqui é suficiente para transformar a vida de alguém. Tudo aquilo que nós juntamos aqui vai perder e se acabar nessa história. Mas se você ensinar os seus filhos e a sua família o verdadeiro tesouro, você mostrou para eles o que é mais precioso nessa vida. Não é a profissão que você deixou para eles, não é o dinheiro que você deixou para eles, mas este evangelho, que é capaz de levá-los para a salvação eterna, para ter um encontro com o seu Deus e o seu Senhor. Meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se desgaste na palavra, se debruce na palavra, pregue o evangelho,
anuncie Jesus Cristo. Ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar. Chame a sua esposa para devocional nessa semana. Maridão, deixa eu te falar, tem coisas que só você é capaz de fazer, meu irmão. Uma das coisas que nós mais bem ouvimos nos gabinetes pastorais é meu marido. Já cansei, pastor. Mas meu marido não lê Bíblia. Meu marido não chama a gente para orar. Eu estou exausta, porque a parte espiritual da casa sou eu. Eu quero dizer para você, meu irmão, chama a tua casa para ter intimidade com Deus. Eu quero dizer para você, marido, chame sua esposa para orar. Chame seus filhos ao redor da mesa para ler a Bíblia e proclamar as promessas de Deus, para falar da graça e da cruz de Jesus, e não para falar das dívidas que você tem. Fale do amor de Deus, fale do Evangelho, fale das promessas da salvação. Marido, Deus te deu uma responsabilidade, meu irmão, ela é sua. Mamãe, esposa, se está difícil lá dentro, vai você mesma. Se a coisa apertar, deixa eu te falar, vai você mesma. Se não tiver realmente jeito, chama seus filhos ao redor da mesa. Com humildade, chame seus filhos ao redor da mesa. Com simplicidade, chame seus filhos para intimidade com Deus. Mamãe, deixa eu te falar, não perca o seu filho para setas inflamadas do diabo. Pregue o Evangelho dentro de casa. Que as trevas se dissipem. E que o brilho de Jesus, a salvação eterna, o Evangelho, possa reinar na sua família, na sua casa, na sua história, no seu casamento, na sua faculdade, lá no seu trabalho. Que você, ao sair daqui, querido, você possa brilhar Jesus. Que Ele possa resplandecer através de você. Que o mundo veja Jesus em nós, através de nós. Que você possa pregar esta palavra todos os dias na sua vida. Seja sal, seja luz, seja bênção. Seja aquilo que Jesus quer que você seja. Fiquemos em